Você sabia que a palavra Ramal é mencionada mais de 40 vezes na Bíblia? A complexidade dessa palavra e suas nuances originais podem escapar de nossa percepção devido às diferentes traduções e interpretações ao longo do tempo. Porém, hoje vamos explorar como essa palavra tão familiar nos dias de hoje tem raízes profundas em profecias antigas e como sua compreensão pode ser enriquecida ao considerar o contexto original das Escrituras. Por isso, já peço que deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a divulgar esse vídeo. O termo Ramais possui uma raiz linguística no hebraico bíblico, e sua interpretação vai além da compreensão comum em hebraico. Ramais é associado a uma forma de violência, injustiça e agressão extrema. A palavra carrega consigo a conotação de atos violentos como roubo, opressão e comportamento agressivo. Essa interpretação vai além da percepção mais comum da palavra, que é frequentemente associada apenas ao movimento político-militar palestino. A relevância dessa análise linguística se torna evidente ao examinar as profecias bíblicas que mencionam a palavra Ramá, muitas vezes traduzida como violência ou roubo em português. Ou seja, a palavra Ramá não é meramente um nome, é uma expressão que, no contexto bíblico, carrega consigo uma advertência sobre a violência e a agressão que podem surgir. A palavra Ramal é recorrente nas Escrituras e no contexto bíblico, aparecendo mais de 40 vezes em diversas passagens. No entanto, devido às traduções para o português, é comum não encontrar a palavra explicitamente nas Bíblias disponíveis nesse idioma. Essa omissão destaca a importância de explorar as nuances linguísticas originais e as diferentes camadas de significado que podem estar presentes na palavra Ramá. Quando o movimento Ramais escolheu esse nome em árabe, a semelhança sonora com a palavra hebraica mencionada nas profecias bíblicas pode não ser mera coincidência. O Ramais é uma organização político-militar que tem suas raízes no contexto do conflito israelo-palestino. Fundado em dezembro de 1987, durante a primeira intifada, levantamento palestino contra a ocupação israelense, o Hamas emergiu como uma resposta à situação política e social na faixa de Gaza e na Jordânia. Inicialmente estabelecido como uma irmandade muçulmana na Palestina, seus fundadores, Sheikh Ali Yassin e Abdel Aziz al-Rantizi, buscaram criar uma organização que combinasse atividades políticas, sociais e militares sob a bandeira do Islã. O Hamas tem como objetivo principal a resistência à ocupação israelense e a criação de um Estado palestino independente, incluindo a faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A organização também incorpora uma agenda islâmica, buscando implementar a lei islâmica na região. O contexto histórico do Hamas está intrinsecamente ligado ao conflito israelo-palestino. Sua formação ocorreu durante um período de agitação social e político, quando muitos palestinos sentiam-se oprimidos pela ocupação israelense. O movimento ganhou popularidade ao se envolver em atividades sociais, como escolas e serviços de saúde, além de sua ala militar, as Brigadas Izzadedin al-Qassam. Ao longo dos anos, o Hamas esteve envolvido em confrontos armados com Israel, incluindo uma série de conflitos na faixa de Gaza. Sua presença e ações geraram controvérsias, sendo considerado por alguns países e organizações como uma entidade terrorista, enquanto outros defendem seu papel como resistência legítima à ocupação. O Hamas permanece como um ator significativo na geopolítica do Oriente Médio, desempenhando um papel crucial nas dinâmicas regionais e nas negociações de paz entre Israel e os palestinos. Ao examinar a possível relação entre o Hamas e as profecias bíblicas, algumas pessoas buscam entender se os acontecimentos atuais, como os conflitos na região, podem ser interpretados como o cumprimento de profecias antigas. Essa abordagem muitas vezes envolve a identificação de termos semânticos, como a palavra Ramal no hebraico, que pode ser associada a aspectos da atuação do Hamas. É importante observar que essa exploração é altamente interpretativa e pode variar significativamente entre diferentes perspectivas teológicas e políticas. Enquanto alguns veem correlações convincentes, outros podem considerar tais interpretações como especulativas e subjetivas. Além disso, é crucial abordar essa análise com sensibilidade, evitando simplificações excessivas e reconhecendo a complexidade do conflito no Oriente Médio.
A interseção entre política, religião e interpretação bíblica é um campo delicado, e as conclusões podem ser divergentes dependendo das lentes através das quais se observa esse fenômeno. No entanto, não podemos desprezar o potencial das Escrituras. O livro sagrado, além de nos trazer narrativas históricas, fornece orientações e profecias que visam preparar as pessoas para o futuro. Ao todo, são descritas 730 previsões sobre o futuro, e destas, 596 previsões já foram cumpridas literalmente, de acordo com as Escrituras, evidenciando a autenticidade e a confiabilidade do conteúdo contido na Bíblia. Sabendo disso, hoje focaremos nas diversas profecias bíblicas onde a palavra Ohamá é frequentemente mencionada. Porém, a tradução para o português, embora correta em sua essência, pode não capturar totalmente a amplitude de significados contidos na palavra original hebraica. Essas profecias preveem um período de violência e angústia e são encontradas em diversos livros da Bíblia, como Jeremias, Ezequiel e Isaías. Embora esses textos se refiram a contextos históricos específicos, alguns interpretam essas profecias à luz dos conflitos contemporâneos, incluindo aqueles envolvendo o Hamas. No livro de Jeremias, por exemplo, o capítulo 30, versículo 7, menciona: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Neste trecho, o profeta Jeremias fala sobre um tempo de grande aflição, referindo-se a Jacó, que é uma figura simbólica representando o povo de Israel. A interpretação pode variar, mas muitos consideram esse período de angústia como uma referência a momentos difíceis na história do povo israelita, incluindo possíveis conexões com eventos contemporâneos como os conflitos envolvendo o Hamas. Em Ezequiel, o capítulo 7 cita uma profecia de julgamento contra Jerusalém. Faze cadeias, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. Por isso, eu trarei os mais malignos dentre os gentios, os quais possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos fortes, e os seus santuários serão profanados. Esses versículos descrevem um cenário de violência, desgraça e busca desesperada por paz, conectando-se ao tema de conflitos e aflições discutido no contexto das profecias e dos conflitos envolvendo o Hamas. As profecias mencionadas podem ser associadas a conflitos recentes e tendências no Oriente Médio. Os ataques periódicos entre Israel e o grupo Hamas na faixa de Gaza podem ser vistos como uma manifestação da violência predita nas profecias. A constante tensão e os conflitos na região são citados como exemplos de um período de angústia, conforme indicado em Jeremias. O uso de mísseis pelo Hamas contra Israel, matando milhares de civis inocentes, também pode ser conectado à profecia de Ezequiel, que fala sobre uma terra cheia de crimes de sangue. A escalada de violência e a busca incessante por soluções refletem os eventos descritos nas Escrituras. Embora algumas pessoas vejam esses eventos como o cumprimento das profecias se realizando, a conexão entre os acontecimentos atuais e as profecias bíblicas é frequentemente subjetiva, dependendo das crenças e perspectivas individuais. Gostaria de saber a opinião de vocês, tudo isso é uma mera coincidência, ou de fato, esses eventos já estavam previstos na Bíblia? Deixe nos comentários que quero ler. Continuando, além das profecias que abordam diretamente o Hamas e Israel, as Escrituras também contêm previsões sobre outras nações e eventos globais. Profecias relacionadas a conflitos entre nações, transformações na natureza humana e a busca pela paz entre povos oferecem uma visão abrangente do cenário global. À medida que observamos os acontecimentos, é intrigante perceber como essas profecias podem estar se desenrolando diante de nossos olhos. Conflitos, alianças inesperadas e movimentos geopolíticos podem ser vistos como manifestações das profecias bíblicas, destacando a relevância contínua e atemporal dessas mensagens para o entendimento do mundo ao nosso redor. Felizmente, a Bíblia também nos fornece profecias positivas e uma visão otimista da situação. A profecia de Isaías sobre o fim da violência e a transformação de armas em ferramentas de paz é uma visão poderosa de um futuro redentor e pacífico. Essa profecia é encontrada em Isaías, capítulo 2,
versículo 4, onde o profeta oferece uma imagem inspiradora do que acontecerá nos últimos dias, e ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Neste contexto profético, Isaías pinta um quadro de transformação global, onde as nações abandonarão a guerra e buscarão a paz. A simbologia de converter espadas em relhas de arado e lanças em foices é especialmente marcante, pois representa uma mudança radical de mentalidade, da destruição para a construção, da guerra para a produção e do conflito para a colaboração. Ao conectar essa profecia ao tema geral de esperança para um futuro melhor, percebemos que Isaías está transmitindo a promessa de que mesmo diante das adversidades e conflitos, há uma visão de reconciliação e harmonia. A transformação das armas em instrumentos agrícolas simboliza a transição de uma era de violência para uma era de prosperidade e cooperação. Essa mensagem de esperança ressoa além do contexto bíblico e pode ser aplicada a desafios contemporâneos, incluindo conflitos regionais e globais. A profecia sugere que, no final, a humanidade tem o potencial de superar a violência e construir um futuro onde a paz prevaleça. Essa visão utópica serve como um farol de esperança, incentivando a busca por soluções pacíficas e a construção de um mundo melhor para as gerações futuras.